Muito bem. Deus abençoe vocês. Meus irmãos, vamos abrir as Escrituras. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 24 do capítulo 1 ao versículo 5 do capítulo 2. Colossenses 1, 24 ao capítulo 2, versículo 5. Diz a Escritura: Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por todos quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, esta é a tua palavra, inspirada pelo teu Espírito Santo. Palavra poderosa que nos edifica, que nos consola e que nos exorta. Que recebamos o Senhor instrução do verdadeiro Evangelho de Cristo e que não sejamos enganados, nem ofuscados, nem nada venha impedir o nosso entendimento nessa noite da tua palavra. Amém. Que as palavras da minha boca, Senhor, e o meditar do meu coração sejam para o teu louvor, rocha minha e redentor meu. Que tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, venha iluminar o entendimento da tua igreja. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Como purificaremos, Senhor, o nosso caminho? Sabemos que é observando a tua palavra. Essa é a nossa oração. Ó Espírito de Deus, ministrador fiel e eficaz da palavra, tu mesmo que nos deste a palavra, aplica a nosso coração nessa noite. Amém. E que sejamos persuadidos, ensinados, transformados, impactados, mexidos, que o Senhor nos tire de qualquer zona de conforto e que sejamos levados à tua vontade, que é graciosa. Fala conosco, Senhor, precisamos ouvir a tua voz. Este é o teu rebanho que o Senhor me confiou para cuidar. O Senhor sabe de minhas limitações, o Senhor sabe de minhas fraquezas. O Senhor sabe que o que tem em minhas mãos não passa de 5 pães e 2 peixes para alimentar todo esse povo. O Senhor é poderoso
para multiplicar os meus recursos e alimentar toda esta multidão nessa noite. Amém. Que o Senhor faça assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Observamos no último domingo como Paulo ensinou aos colossenses a respeito da supremacia de Cristo, sobre a obra de salvação, também sobre a criação e sobre a vida da igreja. Cristo, como cabeça da igreja, é suficiente para a igreja viver. Sem Cristo, a igreja não pode viver. Sem Cristo, a igreja não pode prosseguir, não pode caminhar, não pode ter vida para andar espiritualmente falando. Nesta porção que nós iremos observar, Paulo não está mais falando apenas da congregação, Paulo está agora falando do ministério pastoral, da suficiência de Cristo para o ministério do pastor. Irmãos, isso é de suma importância, porque entendermos o que é o ministério pastoral e como ele deve se processar, não faz parte apenas da formação de seminaristas, ou não deve ser apenas a leitura daqueles que são ministros da palavra e do sacramento. Toda igreja deve observar e saber o que a Escritura diz a respeito do exercício do ministério pastoral, porque disso depende a saúde da igreja. Se uma igreja tem um ministério pastoral saudável, ela será saudável. Se ela não tem um ministério pastoral saudável, ela não será saudável. Isto é um fato demonstrado nas Sagradas Escrituras. Porque o ministro de Deus, como Paulo ensina aqui, e ensina nas cartas aos Coríntios, é um despenseiro da graça. É um administrador da graça. É um mordomo. E a ideia aqui, ligada ao contexto do Novo Testamento, é que ele é aquele que toma conta da despensa e do alimento de uma casa. Não é ele que provê o alimento. Não é ele que coloca o alimento na despensa, mas é ele que cuida desse alimento e coloca na mesa para a família comer. Esse é o papel de um ministro. Abastecer o povo de Deus de alimento espiritual é a principal tarefa de um pastor, e a congregação deve ter profunda consciência do que Paulo diz a respeito disso, não apenas em Colossenses, mas nas epístolas a Timóteo, na epístola a Tito, nas duas cartas aos Coríntios. Há muita teologia pastoral de Paulo ali. Mas aqui, quando observamos esse texto, percebemos três coisas importantes, são três pontos importantes nessa parte que nós vamos estudar nessa noite. Primeiro, os sofrimentos do ministério. Segundo, a mensagem e o seu conteúdo. Terceiro, o propósito da pregação na igreja. Esses são os três pontos que nós iremos tratar nessa noite com base nesta porção. Vamos ao verso 24. O texto nos diz aqui: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Algumas questões importantes aqui em termos explicativos. Primeiro, que não existe ministério pastoral verdadeiro, eficaz e eficiente se este homem não é um homem sofredor. Um pastor é um homem sofredor. Um pastor não é um rei, não é um imperador. Ele é um servo da palavra, do Deus da palavra e do povo de Deus. Todo ministério pastoral eficaz e verdadeiro será regado por sofrimentos. Sofrimentos não apenas da vida particular do ministro, mas sofrimentos que ele carregará, porque o seu povo sofre, porque o seu povo tem dores, porque o seu povo tem cargas. Então, se alguém deseja o ministério pastoral, mas não deseja os sofrimentos que o ministério pastoral propõe, é melhor desistir. Porque certamente um pastor
vai para o ministério sofrer. Sofrer. Essa bênção nem todo mundo recebe. Nem todo mundo deseja. Os ofícios na igreja não são etapas de uma carreira profissional. Nós não temos esse expediente na nossa tradição congregacional. Obviamente, um diácono pode ser pastor, ele pode ser um presbítero, mas não necessariamente haverá uma carreira, né? 2 anos como diácono, 2 anos como presbítero, 2 anos como pastor, e depois vai chegar onde? Vai ser bispo e por aí. Não pensamos dessa forma. Cada ministério tem a sua natureza, as suas características, e é atributo do ministério pastoral o sofrimento. Por isso que Paulo reconhece aqui claramente e nos ensina: eu me alegro nos sofrimentos que eu tenho por causa de vocês. Isso é complexo, né? Como um homem pode sofrer e se alegrar ao mesmo tempo? Esse é o caráter do ministério. Alegrar-se por ter recebido de Deus a tarefa de cuidar de um povo e sofrer pelo povo. Então é por causa disso que Paulo diz: preencho o que resta das aflições de Cristo. Esse sofrimento de Paulo e esta fala dele de preencher o que resta das aflições de Cristo não tem a ver com sofrimentos expiatórios, redentores. Somos salvos pelo sofrimento de Cristo na cruz do Calvário e ponto. Nenhum outro homem pode acrescentar nada em termos de sofrimento do que Jesus passou. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando, por exemplo, do sofrimento de Cristo quando ele viu Lázaro morto. Jesus sofre por causa do impacto do pecado no mundo. Paulo está falando dos sofrimentos que enfrenta junto com o povo por causa das perseguições que o povo de Deus passava. Por causa das lutas, das dores, das feridas, dos abandonos, das perseguições, das mortes que o povo de Deus estava enfrentando naquele período no primeiro século. Então Paulo diz que resta a ele, ou cabe a ele, viver essas aflições para completar a carreira que lhe foi proposta em glorificar a Deus no ministério. Porque um pastor é um representante de Cristo na igreja. Então ele diz: eu carrego essas aflições na minha carne, a favor do corpo de Cristo, não para a glória do próprio ministério. Mas ele sofre por causa da igreja. Então um pastor de verdade sofrerá por causa da igreja. O contexto que nós vemos diante de nós no nosso tempo são grandes impérios surgindo. Pastores que não são pastores, são reis. Eles querem ser servidos e honrados, querem receber ofertas honrosas do seu povo e não querem pastorear. São rebanhos que não têm o mínimo contato com o pastor. Não sabem o que é ouvir a sua voz pessoalmente num aconselhamento ou recebê-lo numa visita. Ele é um homem distante, é quase um personagem de cinema em mega igrejas. Esse não é o caráter do ministério pastoral. O ministério pastoral é pessoal, é próximo. Um pastor não ensina apenas do púlpito, mas ele ensina vivendo a vida comum com a igreja, sofrendo com ela tudo o que ela sofre. Se um pastor não entendeu isso, não entendeu o que Paulo diz sobre o ministério, nem o que Jesus diz sobre o ministério. Se a Bíblia diz que Jesus é o servo sofredor e um pastor é o representante de Cristo na igreja, como este homem sofrerá menos? Como ele deseja um tempo infindo de paz no seu ministério? Ele é um homem chamado para sofrer. Eu sei, isso parece uma fala coach ao contrário. Não é empolgante para ninguém. Não é empolgante. No dia da minha ordenação, o ministro que fez a cerimônia disse assim, olhando os meus olhos: dá tempo de desistir. Tem certeza? A bronca é grande, viu, meu irmão? Ainda dá tempo. O povo está aqui, meu povo lhe ama. Se você disser, não quero isso para a minha vida, não. Todo mundo vai entender. A retórica dele ali estava reverberando exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Você está disposto a sofrer? O verso 25 nos ensina, em relação à igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação
da parte de Deus, ou a responsabilidade que me foi dada da parte de Deus para ser um administrador da graça para o rebanho. Você entende isso? Como isso é largo, alto e profundo? Um pastor recebe de Deus a responsabilidade de ser um instrumento da graça para a igreja. Não um instrumento de abuso, não um instrumento de rejeição, não um instrumento de tirania. Pedro fala contra isso na primeira epístola, capítulo 5, que pastores não são dominadores do rebanho, eles são exemplos para o rebanho. Paulo está nos ensinando aqui que o pastor tem em suas mãos, de trabalho pastoral, o dever de apacentar, de cuidar das ovelhas. Quando nós pensamos no trabalho pastoral em relação ao trabalho literal de um pastor nos tempos bíblicos, às vezes a gente tem imagens erradas. Às vezes a gente tem aquela imagem sendo absoluta na nossa cabeça do Salmo 23, com um pasto verde, a água mansa para as ovelhas beberem ali e o pastor guiando elas para pastos verdes. Mas era difícil achar pasto verde. Então o pastor era aquele que tinha a visão mais alta da onde a comida estava. Porque as ovelhas não sabiam. O que a ovelha sabia é ir para lugar perigoso. E o pastor precisava estar com o cajado na mão para salvá-la dos abismos. E também, se ela fosse persistente em desobedecer o caminho para onde o pastor estava direcionando, com a ponta da vara ele quebrava a perna dela. Para que ela não pudesse fazer uma coisa pior a si mesma. Há ovelhas que por um tempo se comportam como bodes, mas são ovelhas. Há bodes que parecem ovelhas, mas não são ovelhas, são bodes. Alguém já disse que todas as vezes que um pastor quebra a perna de uma ovelha, ela chora. Mas um bode mostra os dentes de raiva. Mas muitas vezes ovelhas se comportam como bodes, dando cabeçada de raiva na perna do pastor. Mas o pastor continua cuidando das ovelhas, mesmo que elas não compreendam o que está sendo feito. Mas, quando um rebanho, Richard Baxter dizia isso, quando um rebanho entende o amor de um pastor por esta congregação, Baxter dizia, a igreja suportará qualquer ferida que o pastor abrir por amor à igreja. Porque sabe que se ele está colocando o bisturi para abrir a carne, ele está fazendo isso para curar a ovelha, não para matar. O verdadeiro pastor não mata uma ovelha, ele cura, mas muitas vezes tem que agir com um tipo de remédio que arde. Vocês se lembram de metiolate? Só os antigos, né? Os mais novos, não. Vocês são já do tempo do mercúrio. A pior coisa do mundo era quando minha mãe dizia, vou colocar metiolate na sua. Meu Deus, aquilo era um terror. Era a sensação de que eu estava sendo jogado no inferno. Só ela dizer que eu colocaria algum tipo de remédio daquela natureza em mim, né? Mas um pastor deve agir assim também. Às vezes a sua fala é mais incisiva, às vezes ela é mais exortativa, às vezes ela é mais dura, mas o verdadeiro pastor faz isso com amor no seu coração, porque ele é despenseiro da graça. Deus não chama pastores para serem piadistas, não chama pastores para serem fofinhos, bonitinhos. Deus chama pastores para serem profetas para o rebanho, para ensinarem fielmente a palavra de Deus. Também não é critério que um pastor fiel seja simpático, viu, irmãos? Você não vai encontrar nas Escrituras, em 1 Timóteo 3, será simpático, Timóteo, com o povo. Você não vai ver esse critério, né? Mas ele deve ser amoroso, sóbrio, deve tratar os irmãos como sua própria família. Então, às vezes nós confundimos os critérios bíblicos com coisas que o mundo começa a dizer que deve ser. Um pastor é aquele que alimenta, em primeiro lugar, o seu rebanho. Um pastor que não prega, que não ensina a sua congregação, está roubando a congregação.
furtando a verdade de Deus da igreja. Isso é um pecado de não furtarás. Uma congregação que não tem a palavra de Deus sendo exposta, aberta e explicada, está sendo furtada. Sim, muitas congregações não têm a mínima consciência disso. Sim, muitos pastores também não têm a mínima consciência disso. Há muita gente aí ainda abrindo a Bíblia, faltando 5 minutos para pregar no púlpito e pedindo que Deus mande a mensagem. E ainda diz para a igreja que desceu quentinho do céu. Não, irmãos. Um despenseiro prepara a comida com muita responsabilidade. Porque sabe que daquilo que o povo vai comer depende sua vida. Depende sua família. Depende as suas ações naquela semana de trabalho que será desenvolvida. Então aqui Paulo diz que se tornou ministro para corresponder a isso que Deus o confiou, essa responsabilidade a favor da igreja, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Ou seja, se um pastor não faz isso, ele descumpre as Sagradas Escrituras. E permita-me aqui orientações importantes para a nossa congregação, para quando aprovarmos, por exemplo, em assembleia, a ordenação de um candidato ao ministério. Alguém não deve ser levado ao ministério pastoral porque teve boas notas no seminário apenas. Alguém não deve ser levado ao ministério porque nós gostamos daquela pessoa apenas. Alguém não deve ser levado ao ministério porque está há tanto tempo no nosso meio, né? Então a gente não pode fazer isso. É preciso que a igreja enxergue verdadeira vocação. Então isso tem que ser feito debaixo de muita oração e de muita observação. Porque Paulo diz assim: não impõe as mãos precipitadamente sobre um neófito, um novato na fé, senão ele vai cair na condenação do diabo. O lugar mais perigoso do mundo para um homem é estar no ministério pastoral sem Deus o ter chamado para isso. Da mesma forma que o ministério pastoral é uma bênção enorme para aqueles que são vocacionados para ele, também pode ser uma maldição enorme para aqueles que não têm a vocação e o chamado de Deus para exercê-lo. É o lugar errado para essas pessoas estarem. Na minha época do seminário, muitos diziam que estava no seminário porque não sabia o que fazer da vida, ia para o seminário. Eu não descobri qual era a minha vocação, então eu vim para o seminário. Temos que entender que Deus chama homens para o ministério. Chama e levanta pastores para o ministério. Não é o seminário que faz pastores. Seminário não faz pastores. Seminário prepara estudantes de teologia. Quem forma um pastor é a igreja. São outros pastores que formam esses despenseiros da graça de Deus. Vamos para o verso seguinte, verso 26. Então Paulo diz aqui: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Que mistério é esse? Cristo em vós, a esperança da glória. O mistério revelado é Cristo. Isto está presente em todo o Antigo Testamento. Os 3 anjos que se apresentam a Abraão, nas narrativas do capítulo 17 e 18 de Gênesis, um deles é chamado por Abraão de Senhor, e Abraão o adora. O anjo que Josué se prostrou diante dele, e ele aceitou a adoração. Ou aquele outro que é chamado no Antigo Testamento de Malaque Yavé, o anjo de Yavé. Aquelas manifestações são demonstrações da presença de Cristo no Antigo Testamento. Mas aquele mistério estava velado, estava encoberto. Isso se dá a conhecer apenas na encarnação de Cristo. Isso estava até então apenas claro na mente de Deus e na Trindade, mas na encarnação de Cristo isso se mostra. Então esse mistério veio a nós e se manifestou, e esse mistério é Cristo habitando agora em nós. O Rei do Universo mora na sua igreja, no seu corpo, no seu povo, e habita nele. E é nisso que se fundamenta todo o exercício do ministério pastoral. Veja o verso 28, o que Paulo diz.
sobre esse mistério que é Cristo, o qual nós anunciamos, advertindo todo homem, aqui de forma genérica, né? Homens e mulheres, e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Eis um resumo do dever de um pastor durante toda a sua vida: apresentar todo crente perfeito em Cristo. A ideia de perfeição aqui sabemos que não é ausência de defeitos, mas maturidade espiritual. O trabalho de um pastor até o final de sua vida é trabalhar para o arrependimento, para o amadurecimento, para a santificação e piedade da igreja. Por isso não é incomum e não será incomum em muitas visitas pastorais vocês ouvirem de mim: vocês estão orando aqui nessa casa? Vocês estão lendo as Escrituras? Vocês estão invocando o nome do Senhor? Meus irmãos, por que vocês não estão indo para o culto? Por que vocês estão negligenciando o dia do Senhor? Por que nunca mais vocês foram para o culto de oração? Porque isso é preocupar-se em apresentar os crentes perfeitos em Cristo. Na igreja, somos cuidados uns pelos outros e devemos estar abertos a isso, meus irmãos. Devemos estar abertos a isso. A igreja não é um shopping. A igreja não é um fast food que você entra, pede, come, sai, sem querer que ninguém lhe incomode. Na igreja a gente vai lhe incomodar. A gente vai se preocupar com você. A gente vai lhe exortar. A gente vai dizer que o caminho não é esse. E vocês vão me dizer também: pastor, você está exagerando, está trabalhando demais. Essa é a vida da comunidade. Essa é a vida da igreja, de ensino e crescimento mútuo. Então, no verso de número 29, Paulo diz: para isso é que eu também me afadigo. A ideia aqui é de trabalho extenuante. Trabalho extenuante. Eu me afadigo e esforço-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo era um homem da igreja. Paulo era um homem da palavra. Paulo era um homem da obra de Deus. E se gastava pelos crentes. Ele nos diz, na palavra de Deus nos diz, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2, Paulo diz o seguinte: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Então Paulo diz: eu me gasto por causa da igreja, eu trabalho muito por causa da igreja, e isso faz parte do meu ofício, e eu vou continuar me esforçando para que isso aconteça, para que o nome do Senhor seja glorificado e a palavra de Deus seja cumprida no cuidado pastoral com o povo de Deus. De outra forma, a igreja não estará sendo pastoreada devidamente como Deus requer. Então, no verso 1 do capítulo 2, Paulo vai nos dizer: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Veja, observe as colocações de Paulo. O trabalho dele é para que o coração da igreja seja confortado. Um pastor conforta o rebanho, consola o rebanho, por isso que ele deve estar próximo ao rebanho. Vinculado juntamente em amor, um pastor fortalece a comunhão da igreja, e o seu trabalho deve se desenvolver nesse espectro, fortalecer os laços de afetividade na igreja. Um pastor não é um divisor do rebanho. Ele é um homem que trabalha pela unidade e pelo aprofundamento dos vínculos da igreja. Não o afastamento, sempre o aprofundamento e o estreitamento dos vínculos. E diz o texto ainda: e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Essa experiência
de conforto, de vínculo, de riqueza de convicção, vai fazer com que a igreja compreenda Cristo mais profundamente. Compreender Cristo mais profundamente não depende apenas de uma investigação intelectual da teologia sobre Cristo ou de textos sobre Cristo nas Sagradas Escrituras. Compreender Cristo profundamente na mente de Paulo depende também do aprofundamento da nossa comunhão como igreja, do cuidado que a igreja recebe de um pastor e de como a igreja cuida-se a ela mesma, de si mesma. Isso é conhecer a Cristo mais profundamente. Então ele diz no verso 3, em que em todos os tesouros, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Haviam acusações aqui contra Paulo, de que ele era um divisor da igreja. Haviam questionamentos aqui a respeito do seu apostolado. Paulo nunca tinha ido na igreja de Colossos. Por isso que no versículo 1 do capítulo 1, ele vai se identificar como apóstolo de Cristo Jesus. Geralmente, quando ele começa uma epístola afirmando o seu apostolado, é porque naquele lugar o seu apostolado estava sendo questionado. Haviam dúvidas sendo postas ou plantadas, ou se tentando plantar na mente da igreja, de que ele não era um apóstolo de Cristo. Então ele diz no verso 4 do capítulo 2, irmãos, eu estou ensinando o evangelho de Deus, para que vocês não sejam enganados com filosofias vãs. Paulo não está combatendo aqui, como não está combatendo mais à frente, o uso ou estudo do raciocínio ou da filosofia em si. Ele está falando aqui de raciocínios enganosos, a vã filosofia. Paulo está dizendo, há muitos pensamentos que se levantam contra Deus a fim de enganarem os homens, e a igreja deve estar preparada para resistir esse tipo de raciocínio. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo de número 10. Vejamos um texto de Paulo tratando sobre isso com muita propriedade. 2 Coríntios 10 e versículo de número 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso é o que o Evangelho faz, sendo ensinado à igreja. Essa é a intenção da pregação. Este é o propósito do anúncio da pregação para a igreja. É cativar o pensamento do povo. É prendê-lo a Cristo. É amarrá-lo a Cristo. Nosso pensamento não deve ser independente de Cristo. Agora me diga, como um crente que vive fora da igreja ou distante da comunhão aprenderá isso? Sim, meus irmãos, é muito bom ouvir podcast de teologia. É muito bom ouvir grandes pregadores no YouTube. É muito bom ouvir grandes pregadores em grandes conferências. Esses homens são instrumentos de Deus. Mas a pregação sendo realizada na igreja local, tratando de questões da igreja local, vão sanar problemas na igreja local. Quem cuida do povo nas igrejas espalhadas não são os grandes pregadores, são os pregadores anônimos, que ninguém sabe quem eles são. Ninguém sabe o sobrenome deles. Ninguém sabe nada deles. Mas eles estão ali servindo a Cristo e cuidando do povo. Qual é o papel do pastor? Cuidar do povo. Qual é o papel do povo em relação ao pastor? Deixar-se cuidar. Porque quando a igreja bloqueia o trabalho pastoral, ela peca contra Deus, não permitindo que o ofício que Deus designou para o cuidado e alimento da igreja seja exercido. Isso é terrível. É a igreja impedindo de ser cuidada da parte de Deus
por um instrumento que ele determinou que existiria para o crescimento da igreja, que é o ministério pastoral. Por isso Paulo diz, eu preciso instruir para que vocês não tenham os pensamentos confundidos e os raciocínios falazes não desviem vocês da verdade. Então no verso 5 ele diz, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Se alegrando e verificando, veja o caráter de supervisão do ministério pastoral. Isso é estranho para o nosso tempo, irmãos, porque o nosso tempo tem um caráter independente. A gente não quer ninguém se metendo na nossa vida. A gente não quer ninguém sabendo de nada a nosso respeito. Mas Paulo diz aqui que estava verificando. Lá em Atos, quando ele fala, o texto fala das viagens missionárias de Paulo, especialmente quando ele vai sair da igreja de Éfeso, o texto vai dizer que ele ia na casa dos irmãos, confirmar a fé de cada um deles. Isso não é uma criação nova. Deus visita seu povo. Deus pastoreia seu povo. E Deus é o modelo pelo qual os pastores se baseiam para fazer o mesmo. Então, a supervisão é parte do caráter do ministério de um pastor. E a membresia da igreja deve estar plenamente consciente disso. De que um pastor vai chegar lá. Eu vou chegar lá. Amém, irmãos? Eu vou chegar lá. E é uma alegria para um servo de Deus cuidar do povo. Uma coisa que me entristece e me abate é quando o povo de Deus diz assim, pastor, eu não lhe disse porque o senhor já tem tanta coisa para cuidar. Aí eu não queria incomodar, mas é para incomodar. É para incomodar. Obviamente os olhos de um pastor e até dos presbíteros e diáconos e diaconisas não estarão postos em todos os problemas da congregação. Não é possível os ofícios saberem de tudo que está acontecendo na congregação. Então a congregação vai trazendo também as notícias. Nesse sentido pode a fofoca. Vai trazer, pastor, vá visitar a irmã fulana, ela está doente. Pastor, você está sabendo do irmão fulano que adoeceu? Está sabendo que o irmão fulano está entristecido? A irmã fulana está entristecida? É bom o senhor dar uma ligada, é bom o senhor ir lá com os presbíteros. É necessário que essas informações cheguem, né? Então, muitas vezes, pastores são até acusados de coisas que eles desconhecem. Já teve tanta gente que ficou com raiva de mim e perdoou sem eu nem saber o que eu fiz. Depois de muito tempo que eu perguntei o que foi que houve. Não, o senhor não foi me visitar, eu adoeci. Eu disse, mas eu nem sabia. Mas era para o senhor saber. Por que você não me avisou? Não, era para o senhor saber. Eu não estou glorificado ainda, eu não cheguei nesse ponto. Olha, no dia que isso aqui virar um ciclope, irmãos, que olhar para vocês assim... Eu sei que tem crente que tem essa sensação, né? Esse pastor está olhando para mim, pai. Será que ele está sabendo de alguma coisa? E aquela mensagem que ele pregou, agora ele pregou olhando para mim. Alguém disse a ele, não é possível não. Alguém disse a ele. Precisamos de informações. E a igreja deve trazer essas informações, né? Para o pastor, os diáconos, os presbíteros, né? As diaconisas. Devem trazer essas informações para que o trabalho pastoral seja exercido com fidelidade. Algumas aplicações aqui, irmãos, para findarmos. O sofrimento é parte da vida cristã. Alguém já disse, e eu creio que já disse isso a vocês em outra ocasião, que 40% dos salmos são salmos de lamento. 40% de nossa vida será de lamento e tristeza. Então, como pastor, não é diferente. Devemos nos lembrar que o nosso Deus não nos abandona no sofrimento e também não abandonará o pastor. Deus está com ele. Quem é o pastor do pastor? Senhor. Mas a congregação também pastoreia o pastor.
Não é assim, irmãos? Também pastoreio o pastor. Deus dá ministros à igreja para serem administradores desta graça ao povo. Pastores fiéis são uma dádiva de Deus para o seu povo. A maior bênção terrena que uma igreja pode ter não é um prédio, é um pastor fiel. Segundo as Escrituras, a maior bênção que a igreja pode ter na terra, como comunidade, é um pastor fiel. O pior castigo é um pastor infiel. Uma igreja saudável é uma igreja que quer a palavra, que quer o pastoreio, que deseja isso, que se abre para isso e não se satisfaz em algo que não seja a palavra. Uma igreja saudável é uma igreja que está aberta a entender e a receber instruções e exortações. Esta igreja é alimentada e é abençoada por Deus em todas as áreas de sua vida, porque ela deseja o verdadeiro evangelho, não deseja evangelhos distorcidos desse mundo. Por isso devemos entender, irmãos, e abraçar essa doutrina. A pregação da palavra de Deus é o grande motor para a vida saudável da igreja. Se a igreja não tem esse motor funcionando, essas engrenagens vão parar. A igreja vai travar e vai retroagir. Nós não precisamos de fórmulas mágicas. Não precisamos desenvolver fórmulas e pensar em modelos extraordinários para o crescimento da igreja. O que a igreja precisa unicamente é das Escrituras. Isso é o que a igreja precisa. A verdadeira pregação, o verdadeiro ensino, a verdadeira comunhão, a vida abençoada em comunidade. Isso fará com que a igreja cresça. Então nós oramos para que Deus dê crescimento à igreja, oramos, mas crescimento baseado nas Sagradas Escrituras, apenas nas Sagradas Escrituras, não usando meios pragmáticos, fantásticos, shows, não vai acontecer. Aqui nesse púlpito não vai acontecer. Não precisamos de cantores famosos para trazermos o povo para a igreja. O Espírito Santo traz. Podemos até ouvir um cantor bom, né? Mas ele não é Deus. Ele pode até vir cantar, mas se for estrela, não vem. Estrela não vem. A estrela aqui só tem uma, a estrela da manhã. E é Cristo. Essa igreja tem sido edificada em todos esses anos com base nessa verdade. E continuará sendo edificada com base nessa verdade. Esta igreja não cederá o púlpito para ensinamentos contrários ao evangelho. Esta igreja não cederá o púlpito como palanque político. Essa igreja não cederá o púlpito para qualquer coisa que seja uma afronta a Cristo. Do púlpito dessa igreja só se prega o evangelho. Este púlpito não será ferramenta para discursos motivacionais, não será ferramenta para nenhum tipo de discurso ou palestra que não seja o verdadeiro ensino do evangelho. Isso pode se dar lá fora, na igreja. O púlpito é um símbolo de que Deus fala com a igreja através da sua palavra apenas. Sola Escritura, apenas. É isso que nós precisamos. Mais nada. Não há fórmulas mágicas, não precisamos de grandes retóricos, de grandes oradores. Precisamos da palavra de Deus. A grande questão não é nem o método como a palavra é ensinada, é se ela está sendo ensinada eficazmente e se o povo está recebendo essa palavra. É assim que Deus é glorificado. A igreja teve pregadores extraordinários, como Pierre Viret, que foi um grande pregador do século XVI, um grande amigo de João Calvino. Ele era um grande orador, ele era impressionante falando. Ele parava multidões. Ele era um melhor orador do que o próprio João Calvino. Mas Deus também deu à igreja um Calvino, que pregava 35, 40 minutos, porque tinha problemas asmáticos, porque não conseguia falar muito tempo, porque ficava sem ar. Pregava pausadamente, porque um asmático falando nas carreiras, feito um narrador de futebol, ia morrer, né? Então ele pregava pausadamente e a congregação lotada, escutando atentamente o homem falar. Porque era a palavra
estava sendo proferida. A questão não é o método, a questão é o conteúdo do que está sendo dito. O método ajuda, é verdade, né? O método ajuda, mas a grande questão é se há verdadeiro evangelho ali. E o Espírito Santo de Deus nos dê a direção. O Espírito Santo de Deus nos preserve sempre como uma igreja fiel a Deus e à sua palavra, centrada nas Escrituras. Uma igreja que zela pela pregação simples, palavra lida, palavra explicada, palavra aplicada. A pregação é isso, não precisamos de mais nada. Palavra lida, palavra explicada e palavra aplicada. Que a nossa igreja seja logocêntrica, que a palavra seja o centro dela, que ela seja cristocêntrica, que Cristo seja o centro dela, que ela seja pneumodinâmica, que o Espírito Santo dinamize a nossa vida comunitária, nos dê vida, vitalidade, empolgação, verdadeira empolgação espiritual. Uma igreja generosa que ama e cuida do próximo, porque esta é uma igreja saudável. Não apenas uma igreja que recebe a pregação fiel das Sagradas Escrituras, mas uma igreja que vive isso. Nós temos hoje muitas igrejas rigorosas com a pregação. Querem boa pregação. Examinam até a entonação vocal do pregador, o ritmo, as pausas que ele dá na sua oratória. O conteúdo, a forma de raciocínio, a construção dos argumentos lógicos. Que tudo isso exista, meus irmãos. Que sejamos rigorosos com a pregação, mas que sejamos ainda mais rigorosos em viver o que nós estamos ouvindo da boca desses pregadores. Valorizemos a palavra e o ensino dela. Valorizemos a vida baseada nela. Valorizemos a comunhão que ela produz. Uma igreja que ouve a doutrina e procura colocá-la em prática será uma igreja abençoada por Deus. E você é indispensável para isso. Todos os membros da igreja são indispensáveis e insubstituíveis. Todos nós temos a responsabilidade de edificar o corpo. E que Deus nos faça crescer nisso, no nome santo de Jesus. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te louvamos nesta noite. Pedimos que o Senhor aplique a tua palavra ao nosso coração. Nós já participamos da mesa, do sacramento da ceia. Já ouvimos a pregação, a exposição da tua palavra. Que ela seja aplicada ao coração do teu povo e que ele viva, o povo viva o que foi ensinado, o que tem sido ensinado durante todos esses anos nessa igreja. Essa é a nossa oração, Senhor. No nome de Jesus. Amém.